Rastreamento avançado de UTMs, a bússola digital para Meta, Google e GA4. Bem, a precisão dos dados é exatamente o que dita o sucesso ou o fracasso no mercado digital de hoje. Depender só dos painéis nativos das plataformas de anúncios quase sempre entrega dados fragmentados e aquela sensação de análise incompleta. Então, a partir de agora, vamos detalhar a arquitetura necessária para mapear a origem de cada conversão com exatidão técnica e estratégica. Compara-se a gestão de tráfego sem rastreamento adequado a pilotar um avião em uma tempestade sem um painel de instrumentos. Essa analogia ilustra perfeitamente o cenário atual. Operar campanhas digitais sem um sistema de rastreamento independente é literalmente pilotar às cegas. As plataformas nativas têm vieses algorítmicos. Elas costumam superestimar os próprios resultados diretos e mostram só uma fração da história real. É por isso que montar um painel de instrumentos próprio, independente e totalmente confiável é absolutamente imprescindível. Aqui está o nosso roteiro de análise: a bússola do tráfego pago, padrões no Google e Meta, a ponte para o checkout, casos práticos de rastreamento, leitura de dados no GA4 e, por fim, o verdadeiro valor dos dados. A bússola do tráfego pago, os fundamentos da atribuição. A sigla UTM, que significa Urchin Tracking Module, é na verdade uma herança histórica da análise web que o Google acabou adquirindo lá atrás. Na prática, estamos falando de pequenos fragmentos de texto, de código, anexados ao final de uma URL. O papel deles? Funcionar como uma verdadeira salvaguarda contra a perda de dados, garantindo que o trajeto de navegação seja capturado pelo sistema de Analytics no exato milissegundo do clique. E toda essa arquitetura de rastreamento se apoia em 5 parâmetros centrais. O UTM_Source aponta a origem, como Google ou Facebook. O UTM_Medium especifica o formato, seja custo por clique, e-mail e assim por diante. Já o UTM_Campaign carrega o nome exato daquela campanha. Para descer no detalhe, o UTM_Content diferencia as variações dos criativos, enquanto o UTM_Term mapeia a palavra-chave ou o público-alvo atingido. Trabalhando juntos, eles categorizam o tráfego de um jeito totalmente cirúrgico. GOIs, padrões no Google e Meta. Sintaxes específicas por plataforma. É fundamental entender que existe uma assimetria técnica profunda entre essas plataformas. O Google Ads, por exemplo, opera pelo sistema Value Track e exige o uso de chaves simples, naquele formato como Campaign entre chaves. Do outro lado, o Meta Ads usa parâmetros dinâmicos baseados em chaves duplas, como Campaign.name entre duas chaves. Um erro técnico super comum é colocar chaves simples no Meta. Isso invalida a captura completamente, porque o sistema vai ler o texto de forma literal. E um detalhe importante, o Meta já insere o ponto de interrogação de forma nativa, então não há necessidade alguma de adicionar isso manualmente no campo de parâmetros. Falando especificamente do Meta Ads, existem 3 níveis de maturidade quando o assunto é rastreamento. O nível mais elementar usa a nomenclatura automática, que simplesmente quebra ao menor sinal de alteração no nome da campanha. Um passo adiante, o nível intermediário já se apoia em planilhas fixas de controle. Mas a arquitetura avançada mesmo, a mais resiliente de todas, utiliza variáveis baseadas em IDs de sistema, como campanha_ID igual a campanha.id entre chaves duplas. Essa abordagem numérica é o que garante uma estabilidade absoluta para escalar processos de business intelligence. Afinal, o ID de um ativo nunca muda, independentemente de quantas vezes o nome seja editado. 3. A ponte para o checkout, superando a lacuna técnica. A jornada de um parâmetro UTM é sequencial e, acredite, altamente vulnerável à perda de dados. Tudo começa no clique do anúncio, que é onde as UTMs são geradas na URL. Logo em seguida, a landing page é carregada. Se não houver nenhuma intervenção técnica aí, o redirecionamento para um checkout de terceiros simplesmente apaga todo esse rastro de atribuição. Para evitar isso, no exato momento do carregamento da página, um script precisa ser executado. É ele que vai capturar e transportar esses parâmetros para o link de destino, garantindo que os dados sobrevivam a esse salto entre os domínios. Mas essa integração técnica varia bastante de acordo com a plataforma de checkout adotada. Na Hotmart, a arquitetura recomendada usa o Google Tag Manager disparando uma tag HTML com o acionador de DOM Ready. Já na Wi-Fi, o processo exige a inserção direta de um script de HTML no rodapé, o footer da página de vendas. Para a Rapla, os scripts precisam ser divididos entre a tag head e o final do body. É exatamente o rigor nessa implementação que dita a precisão na hora de contabilizar a origem das vendas. 4. Casos práticos de rastreamento, rastreando além dos anúncios. O sistema de UTMs é extremamente adaptável ao cotidiano operacional e transcende, e muito, a mídia paga. Um simples link inserido de forma orgânica na bio do Instagram, por exemplo, se for gerado manualmente em um construtor de UTMs, revela com precisão a receita originada por aquele canal. O mesmo princípio se aplica ao WhatsApp. Conversas iniciadas por lá mantêm o rastreio com perfeição quando se usam CRMs inteligentes como o Como. Ao reconhecer o texto de uma mensagem pré-definida, o bot atribui uma etiqueta automática ao contato, mapeando claramente se a origem foi Google, Facebook ou YouTube. 5. Leitura de dados no GA4. Onde a verdade reside.
É claro que toda essa coleta não tem utilidade sem a leitura correta. E para localizar essas UTMs no GA4, o percurso analítico é bem rigoroso, mais direto. Primeiro, vamos navegar até a seção central de relatórios. Depois, abrimos o agrupamento de aquisição, ou geração de leads, dependendo da configuração da conta. Por fim, acessamos o relatório específico de aquisição de tráfego. É neste painel que as origens reais das seções do site são finalmente reveladas. A clareza analítica vem diretamente da forma como configuramos a tabela de dados. A dimensão principal deve ser ajustada para origem/mídia da seção. Isso consolida as fontes macro do tráfego. Depois, adicionamos o operador de cruzamento, definindo a dimensão secundária como campanha da seção. Esse cruzamento metodológico expande as linhas da tabela e permite auditar o desempenho granular de cada iniciativa de marketing, de forma totalmente isolada. Mas atenção, o sucesso na visualização desses relatórios depende de regras de ouro absolutas na nomenclatura. Primeiro, usar sempre letras minúsculas, pois a ferramenta diferencia maiúsculas de minúsculas e acaba dividindo os dados. Segundo, substituir espaços sumariamente por underlines ou hífens. Terceiro, nunca utilizar acentos. E a regra de segurança mais vital de todas: nunca, jamais, utilizar UTMs em links de navegação interna do site. Fazer isso rompe a seção original, corrompe o fluxo de eventos e oblitera completamente a validade de toda a análise. 6. O verdadeiro valor dos dados. A filosofia da mensuração. Existe um atrito sistêmico fundamental no marketing digital. As plataformas de anúncios sofrem com atrasos. O Meta, por exemplo, pode reter o registro de uma conversão por até 7 dias em seus relatórios nativos. Isso induz a análises prematuras e otimizações precipitadas em campanhas que são perfeitamente viáveis. O grande contraste é que o rastreamento independente, amparado por parâmetros UTM, não aguarda aprovações algorítmicas. Ele entrega a clareza e a verdade das conversões de forma imediata. Agora, vamos explorar a fundo os parâmetros UTM, desde sua estrutura e padrões até os parâmetros dinâmicos, boas práticas e templates prontos para usar. Abordaremos como otimizar suas campanhas no Google Ads, Meta Ads e a análise no GA4. Tudo para garantir que você tenha o controle total do rastreamento de suas campanhas digitais. Os parâmetros UTM, ou Working Tracking Module, são a base do rastreamento de campanhas digitais. São pequenos fragmentos de texto adicionados ao final de uma URL, que nos permitem identificar a origem exata de cada visita ao seu site. Com eles, sabemos qual plataforma, campanha, anúncio ou palavra-chave gerou o clique. O Google Analytics 4 utiliza esses parâmetros para classificar o tráfego em canais e relatórios, fornecendo insights valiosos. Para um rastreamento eficaz, é crucial padronizar os valores de UTM Source e UTM Medium. Lembre-se, sempre em minúsculas, espaços substituídos por underline ou hífen, e sem acentos. UTM Source identifica a origem do tráfego, como Google, Facebook ou e-mail. Já UTMN Medium define o tipo de canal ou mídia, como CPC, Social, Paid ou e-mail. Esta padronização é vital para que o GA4 categorize corretamente seu tráfego. No Google Ads, os parâmetros Value Track dinâmicos são ferramentas poderosas para automatizar o rastreamento. Eles são inseridos nas configurações de URL da campanha ou grupo de anúncio e retornam informações específicas, como o nome da campanha, o ID do grupo de anúncios, a palavra-chave que acionou o anúncio, o tipo de correspondência, a rede e o dispositivo. Por exemplo, Campaign retorna o nome da campanha e Keyword, a palavra-chave. Para facilitar sua vida no Google Ads, apresentamos templates prontos para copiar e colar na seção Modelo de acompanhamento. Temos opções para campanhas de search completas, com ou sem GC Lead para importação de conversões offline, Performance Max, Display Complacement, YouTube, Video Ads e Shopping. Esses templates já incluem os parâmetros Value Track dinâmicos, garantindo que você capture todas as informações relevantes sem precisar configurar cada URL manualmente. Migrando para o Meta Ads, a sintaxe dos parâmetros dinâmicos é um pouco diferente. Usamos chaves duplas como pucampaign.name. É fundamental não confundir com as chaves simples do Google Ads, pois isso faria o parâmetro ser tratado como texto literal. Com esses parâmetros, você pode rastrear o nome da campanha, o ID do conjunto de anúncios, o nome do anúncio, o posicionamento e até a plataforma de origem, como FB ou IG. Assim como no Google Ads, o Meta Ads também se beneficia de templates de URL. Ao colar no campo URL Parameters, lembre-se de não incluir o ponto de interrogação inicial, pois a plataforma o adiciona automaticamente. Vejam templates para rastreamento básico com fonte dinâmica por placement, opções com IDs para análise granular, e até para campanhas de retargeting e lookalike. Esses modelos simplificam a configuração. O Google Analytics 4 organiza o tráfego em canais através do Default Channel Group, baseado na combinação de UTM Source e UTM Medium. Se seus valores UTM não seguirem os padrões reconhecidos, o tráfego pode cair em unassigned, resultando na perda de dados cruciais de atribuição. É por isso que a padronização é tão importante.
Canais como Paid Search, Paid Social, E-mail e Display têm combinações específicas de Source e Medium que o GA4 espera. Uma convenção de nomenclatura consistente é a chave para a organização e análise de dados. Para a UTM Campaign, sugerimos uma fórmula como objetivo, produto ou segmento, período, público. Isso permite identificar rapidamente o propósito de cada campanha. Para UTM Content, use variações descritivas de criativos, como vídeo depoimento cliente V1. Já UTM Term é ideal para palavras-chave de search ou públicos de meta display. Para manter seus dados limpos e relatórios confiáveis, siga estas boas práticas e evite erros comuns. Sempre use minúsculas, pois UTMs são case sensitive. Substitua espaços por underline ou hífen. E evite acentos. Use slugs descritivos e documente suas convenções. Valide suas URLs no GA4 Debug View antes de ativar. Evite deixar parâmetros vazios, usar UTMs em links internos ou usar UTM Source Direct. A consistência e a atenção aos detalhes são cruciais para um rastreamento eficaz. Aqui estão exemplos de URLs completas, prontas para serem adaptadas. Temos exemplos para Google Search, Google Display, Meta Ads para público frio e retargeting, YouTube e e-mail marketing. Observe como os parâmetros dinâmicos do Google e do Meta são aplicados, e como os UTM Source e UTM Medium são alinhados para cada plataforma. Use como um ponto de partida sólido para você construir suas próprias URLs rastreáveis. Revise este checklist para garantir um rastreamento impecável. Verifique se o modelo de acompanhamento do Google Ads está correto, se os 3 parâmetros obrigatórios estão preenchidos, se os Value Track usam chaves simples e se todos os valores estão em minúsculas. Para Meta Ads, confirme que o campo URL Parameters está sem o ION inicial e que os parâmetros dinâmicos usam chaves duplas. E o mais importante, teste a URL no GA4 Debug View e certifique-se de que a nomenclatura segue o padrão da equipe. Para finalizar, um resumo rápido dos pontos mais importantes sobre UTMs em 2026. Lembre-se, minúsculas sempre, pois UTMs são case sensitive. Alinhe UTM Medium ao GA4 para a categorização correta. Padronize a nomenclatura antes de publicar, pois corrigir depois é muito difícil. Entenda a diferença entre chaves simples do Google e chaves duplas do Meta. E, acima de tudo, valide suas URLs antes de ativar as campanhas.